As cortinas do palco se elevam. Nivelando o solo em sua marcha, o exército orc avança para a floresta. Atropele-os! 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 Enquanto erguiam suas vozes, com um brilho nos olhos, o exército orc avançou para a floresta. Não havia um único pensamento normal em suas mentes. Tudo que seus olhos viam é comida. Eles sempre tiveram fome e apenas o desejo de comer os empurra para a frente. Colapso. Mais uma vez, um camarada caiu. Mas eles ficaram muito felizes. Mais comida, eles pensaram. Normalmente, ele era seu querido camarada. Agora, ele é apenas um pedaço de carne para comer. Ele ainda respirava, mas para eles, isso significa que a carne está fresca. Aqueles que tiveram a sorte de estar andando perto imediatamente começaram a desmontar o cadáver. O fígado estava reservado para o líder do time, mas o resto foi para aquele que o agarrou primeiro. Guxa 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 guxa. Um som nojento reverberou pela terra. A fome eterna. E, sua força aumenta quanto mais famintos eles estão. Esse é o efeito da habilidade única famintos. Enquanto eles comerem seus camaradas caídos, enquanto sua fome permanecer insaciada, sua força continuará a crescer. Eles são um exército de 200.000 orcs. Sob o controle do Lord Orc, um exército que marcha pelo inferno da fome. Para nunca ver a salvação. Apenas marchando para satisfazer sua fome. Nunca sendo capaz de satisfazê-la. Um inferno sem fim. Diante deles estava a aldeia dos ogros. Eles são apenas monstros classe D. Normalmente, eles só poderiam sentir medo em relação aos ogros, que são da classe B. Direcionar a intenção de matar contra eles seria impensável. Contudo, atropele-os, 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 atropele-os. Seus pés não paravam. Em vez disso, eles correram em direção à comida. Em direção aos ogros furiosos, com sua força implacável. Quantos camaradas foram feitos em pedaços, quantos foram cortados. Contudo, isso não importava para os orcs que viam os caídos apenas como mais comida. Eles ficaram muito felizes. Talvez eles pudessem satisfazer sua fome, mesmo que um pouco. Um único ogro havia caído. Imediatamente, os orcs aglomeraram-se sobre o cadáver e começaram a desmembrá-lo. Beber sangue e devorar carne. Oh, mas isso não satisfez sua fome. Mas, os corpos dos orcs mudaram, eles absorveram a força dos ogros. Vendo seus amigos engolidos pelos orcs humildes, os ogros soltaram um grito de agonia. Lamentando a fraqueza de seu poder esmagador. Gradualmente, aqueles cheios de poder apareceram de dentro dos orcs. Devore nossos camaradas e torne seus poderes nossos. Devore nossos inimigos e torne seus poderes nossos. E novamente eles comeram. Sem medo da morte. Algum dia, seu poder crescerá e ultrapassará o de seu rei. Seu rei. O orc final, o Lord Orc. Sua marcha continua. E agora novamente a presa apareceu diante deles. O chefe Homem-Lagarto empalideceu ao ouvir o relatório. Seus maiores medos haviam se tornado realidade. De acordo com o relatório, a poderosa aldeia ogro desapareceu após um único dia. Eles foram devorados pelos orcs. Não havia mais espaço para suspeitas. O Lord Orc apareceu. Se por números apenas, 200.000 orcs classe D contra 10.000 homens-lagarto classe C+, isso poderia ter sido uma luta inesperadamente equilibrada. No entanto, agora que o Lord Orc apareceu, eles não são mais monstros classe D. Seria melhor esperar que suas habilidades aumentassem em 2 níveis. Pelo menos, eles seriam classe C. Na pior das hipóteses, eles terão o poder da classe C+. Somente pelos números, o ataque implacável à nossa posição exausta se provaria insuportável, e mesmo uma única perda poderia ser decisiva. Além disso, devido à presença do Lord Orc, eles não podem esperar que sua comida acabe. Mesmo que seu número diminua, sua força aumentará. Além disso, se houvesse alguma esperança de reforços, eles poderiam levantar barricadas, mas do jeito que as coisas estão, isso terminará em uma morte por falta de comida. Eles não têm escolha a não ser atacar. O chefe conclui amargamente. Gabiru, que ele enviou para obter a cooperação dos goblins, ainda não relatou nada. No entanto, se eles perderem muito tempo lá, seu inimigo só ficará mais forte.
Na pior das hipóteses, ele pode apenas ter que liderar as tropas para a batalha antes do retorno do Gabiru. De repente, ele sentiu uma aura mais forte do que nunca antes havia sentido se aproximar. O chefe decidiu não mostrar resistência a este ser. Chamando um subordinado, ele ordenou que o convidado fosse conduzido até ele. Os homens lagarto já haviam destruído algumas das rotas de seu labirinto natural, e seria desagradável tê-las limpas por alguém. O ser que se aproximou deles certamente tem muito poder. Agora, tudo o que ele precisa fazer é esperar. Liderado por seu subordinado, um único demônio apareceu. Pele escura, cabelo preto azulado, olhos azuis e altura de 190 centímetros. Para um monstro, ele tem uma constituição bastante esguia. No entanto, sua presença irradia compostura e força imaculada. Um ser de quem ele sentiu um poder esmagador. O chefe manteve 100 guerreiros posicionados ao seu redor. Com uma única palavra, ele poderia comandar todos eles, no entanto, isso certamente significaria suas mortes. Ao ver este demônio, o chefe sentiu exatamente isso. Perdoe-nos, estamos bastante preocupados no momento e não podemos oferecer uma recepção adequada. Que negócios você tem conosco hoje? Os jovens guerreiros homens lagarto se irritaram com essas palavras. Por que devemos rastejar diante dessa pessoa suspeito? Eles pensaram. O chefe normalmente elogia esses pensamentos, mas agora isso só trará infortúnio. Se estragarem o seu humor, ele poderia, sem dúvida, massacrar todos eles. Os jovens têm muito pouca experiência com o fenomenal. Eles não têm a capacidade de julgar o poder dos outros. No entanto, ao contrário de seus temores. Nenhum assunto sério. Acalmem-se. Meu nome é Souei. Meu mestre deseja formar uma aliança com vocês. Eu fui enviado para esse propósito. Pensem em mim como um mensageiro. Alegrem-se. Meu lorde se recusou a abandoná-los. Além disso, ele se oferece para se tornar seu aliado. Qual é a sua resposta? Completamente em contraste com sua primeira declaração, ele proferiu tal discurso, deixando de lado o significado das palavras. Ou seja, a mensagem foi breve. No entanto, ele parece exigir uma decisão imediata. Mas, o chefe precisava pensar. Souei? Então ele se chamou de demônio. Um monstro nomeado com poder esmagador. E esse monstro serve a alguém. Se eles se aliarem a tal ser, talvez até o Lord Orc possa ser derrotado. Além disso, eles estão oferecendo uma aliança e não servidão. Isso significa que os homens lagarto seriam tratados como iguais. Que escolha eu tenho além de aceitar? Então ele pensou. Mas naquele momento. Chefe, por que você permite que ele fale assim? Não sabemos de onde ele vem, mas os orgulhosos homens lagarto não deveriam bajular um idiota tão pomposo. Exatamente. Gabiru-sama deve retornar em breve e então nós poderemos lidar com os humildes orcs. Certo. Seu mestre provavelmente teme os orcs e veio se agarrar a nós. Ele simplesmente não quer que o salvemos? Que encantador. Aqueles que gritaram foram os subordinados do Gabiru. Pego com a boca aberta, o rosto do chefe se contorceu de horror e consternação. Mesmo que esses idiotas não consigam entender o poder do homem à sua frente, rejeitar a oferta de uma aliança de alguém? Sim, seu discurso foi ligeiramente indelicado. No entanto, é impróprio para alguns soldados de infantaria mostrar desrespeito a um mensageiro. Além disso, para alguém de status superior, a jornada dele até nós compensa qualquer possível desrespeito. Ele pensou ter enviado um grupo com uma personalidade extrovertida para as negociações, mas o tiro saiu pela culatra. Nós o irritamos? Pensando assim, ele olhou para o Souei. Ele não havia desviado sua visão, mas olhou diretamente para o chefe. Ele parece não ter nenhuma intenção de agradar os idiotas barulhentos. O chefe sentiu alívio. Ele não podia permitir que um grupo de pessoas ignorantes estragasse a conversa. Silêncio. Com uma única palavra, ele calou aquele grupo. Ele então enviou um sinal para seus guarda-costas. Vou decidir o que faremos. Vocês não têm o direito de falar aqui. Reflitam sobre sua tolice esta noite. Isso foi para os subordinados do Gabiru que ele mandou para a prisão. Eles estavam fazendo barulho ao sair, mas ele não teve tempo para lidar com eles. E, para o mensageiro, peço desculpas por essa grosseria. Pretendo aceitar a aliança. No entanto, temo que devemos nos apressar.
Normalmente, selecionaríamos uma zona neutra para discutir os detalhes, mas isso pode ser impossível no momento. Posso pedir que vocês venham aqui, em vez disso? Escondendo seu nervosismo interior, o chefe fez essa pergunta. Para pedir a alguém de tão clara superioridade que se apresente perante eles. O mensageiro tem todo o direito de estar zangado. No entanto, o mensageiro, sem se incomodar com as preocupações do chefe, respondeu: Entendido. Por ter recebido uma decisão tão rápida, meu mestre ficará feliz. Temos o prazer de lutar junto com vocês. Agora então, depois de terminarmos nossos preparativos, nos juntaremos a vocês. Então, você poderá ter uma audiência com nosso Lorde. Haja como achar melhor até lá. Como se fosse completamente natural, Souei respondeu. Pareceu como se nunca tivesse considerado a possibilidade de ser rejeitado. Se eu tivesse recusado, ele simplesmente destruiria os homens lagarto. Esse pensamento preencheu a mente do chefe. Ele certamente não estava pensando demais nisso. O demônio na frente dele tem poder suficiente para fazer isso. Pretendemos chegar aqui em no máximo 5 dias. Até então, faça o seu melhor para sobreviver. E, de forma alguma, você deve tentar atacar sozinho. Deixando essas palavras, o demônio na frente dele desapareceu. Sem um som, como se fosse uma sombra passageira. 5 dias. Se precisarem esperar esse tanto de tempo, certamente conseguirão. Os orcs podem ficar mais fortes, mas agora eles podem esperar por reforços. Quão grande seria o reforço, ele não sabia, no entanto, mesmo que o Souei apareça sozinho, ele poderia mudar o rumo da batalha. Apegar-se a essa esperança e preservar a própria força é certamente a melhor decisão aqui. Tendo tomado sua decisão, o chefe declarou: Protejam as defesas. Até que cheguem os reforços, não importa o que aconteça. E, esperando a batalha decisiva, os homens lagarto esconderam-se no labirinto. Gabiru acordou. Então, ele precisou de algum tempo para se lembrar do que havia acontecido. E, cheio de indignação, ele se levantou em um salto. Você acordou, meu senhor. Um subordinado preocupado disse isso. Eu te causei alguma preocupação. Parece que eles prepararam uma armadilha com antecedência. Uma armadilha, você disse? Sim. Aqueles lobos de presa usaram um truque engenhoso. Eles enviaram seu mestre sob o disfarce de um lobo comum, convidando-me a baixar a guarda. Que truque sujo! Eles os chamavam de governantes das planícies, mas são apenas bestas que empregam truques covardes e baratos. Eu pretendia batalhar com eles de forma justa, mas parece que me enganei sobre eles. Entendo, então foi assim. Se não fosse por seu truque, Gabiru-sama certamente sairia vitorioso. Foi assim mesmo. Esses lobos covardes. Para recorrer a esse truque sujo. Gabiru acenou com a cabeça para tal reação. Foi como eles disseram. Não poderia haver outro motivo para sua derrota. No entanto, para uma raça orgulhosa e poderosa empregar tais táticas sujas. Gabiru ficou desapontado com os lobos. No entanto, também é verdade que não teríamos uso para tomar tais criaturas covardes como nossos camaradas. Com isso em mente, isso pode realmente ter sido melhor. É como você disse. Certo, certo. O grupo deles riu alto. A propósito, este é apenas meu pensamento pessoal, mas acho estranho como Gabiru-sama sempre permaneceu como o líder do ataque. O quê? Não quero dizer que ele seja incapaz. Em vez disso, o oposto. Acho estranho continuarmos seguindo aquele chefe decrépito. Continue. Sim. Eu acho que o velho chefe deveria apenas se aposentar e ter Gabiru-sama suceder como nosso líder. Se ele fizer isso, os orcs não terão motivo para nos desprezar. Como você acabou de dizer, devemos mostrar o poder do Gabiru-sama diante de todos os homens lagarto, fazer com que ele purgue aqueles que o rejeitam e começar uma nova era para nossa raça. O que poderia trazer mais alegria à nossa raça? Gabiru acenou com a cabeça. Então vocês pensaram a mesma coisa, hein? Eu estava pensando se não seria uma boa hora para fazer minha jogada. Vocês lutarão ao meu lado? Ele olhou ao seu redor. Os homens lagartos só podiam imaginar uma nova era se desenrolando diante deles. Eles estavam certos de que tomaram um tremendo poder. E, você vai nos representar? Um deles perguntou. Gabiru assentiu levemente. Chegou a hora. Muito bem.
Vamos lutar juntos! Ele declarou. Ao seu redor, gritos de alegria podiam ser ouvidos dos homens lagarto. Assim, o tolo subiu ao palco. E assim, a cortina sobe enquanto o caos se espalha no palco.